Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minha querida irmã, tu que vens a esse diminuto canal. Nesse instante, buscando aí as pequeninas oportunidades de deslumbrar conhecimentos, deslumbrar consolações, mas acima de tudo penetrar nesses caminhos maravilhosos que a doutrina espírita tem a nos ofertar, tem a nos oferecer de uma maneira belíssima, sem nenhum contrato de pagamento a não ser a nossa própria renovação. Bem-vindos a mais um episódio, número de 54, hoje dia 10 de março de 2024. Sempre bem-vindo, irmão e irmã. Na medida das suas possibilidades, possa tu ampliar esse canal, esse diminuto canal, aqueles que porventura têm interesse ou necessidade de mergulhar nessas páginas maravilhosas da doutrina espírita. Como sempre fazemos, abrimos o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo seu amado mentor espiritual de todos nós, Emmanuel. A lição é a número 87, Por que dormis? E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãs permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te, esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. Gloriosa lição, mais uma vez, que nos trouxe esse amigo de todos nós, a nos conferir a oportunidade de reflexão fecunda para que nós transformemos em ação, para que não dormimos, para que não acordemos depois naqueles soluços tardios pela perda das oportunidades aqui na Terra. Não durma, portanto, querido irmão, querida irmã, nessas tentações, nessas paixões doentias, nessas afecções morais e nos desvirtuamentos. Esteja vigilante ante as condições dos minutos derradeiros, pois nossa vida é contada através dos minutos que se passam e por onde se desenrolam os acontecimentos.
Portanto, é a cada minuto da tua vida que tu tens a oportunidade de se manter vigilante, acordado para a vida eterna construído, mesmo que a dor te assista às horas, mas ainda assim ser feliz. Ser triste para Deus é ser feliz para a eternidade. Deus te ilumine hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós finalizamos aqui o capítulo 12, que na realidade é o capítulo chamado preparatório, mas é o preparatório para quê? Para a introdução do capítulo da reencarnação do Segismundo. E, portanto, nós entendemos que ele já é o capítulo que fala sobre a reencarnação do Segismundo. E hoje nós vamos falar sobre a sua parte 3, afinal, de o que é ser um completista e o planejamento do seu próprio corpo para suas provas. Como nós sempre falamos, a obra que nós nos dedicamos é a obra Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, editada pelo nosso amigo Espírito André Luiz, obra publicada em 1943. Portanto, nós falamos aqui que o capítulo 12 é esse capítulo em que André Luiz é introduzido, né, aos trabalhos de quê? De preparação, de planejamento do corpo para as reencarnações. E, portanto, assim, Alexandre queria que André Luiz tivesse antes essa visão preparatória de como se daria a reencarnação de Segismundo. Portanto, como nós já dissemos, né, ele o título original desse capítulo é Preparação para Experiências. E nesse episódio nós vamos ver então o que é ser um completista ou uma completista, que na verdade é a vitória do ser reencarnante sobre as provas na Terra, totalmente desenhada, com o seu corpo desenhado a cada reencarnação. E aí vamos ver alguns casos de planejamento do corpo adequado à prova moral que o reencarnante deveria passar. Então, no dia marcado, né, André Luiz, após ter contato com as maravilhas anatômicas, como nós vimos, né, dos corpos masculinos e femininos, e ter tido proveitosas orientações sobre o papel do sexo pelo seu instrutor Alexandre, ele é recebido por Manassés naqueles maravilhosos pavilhões de planejamento da reencarnação. Então diz André Luiz: senti imediatamente que meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante, seus pareceres informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns. Está lá na página 155. E aí, nesse caso, né, interrompido por um irmão que, após 15 anos de trabalhos, regressaria à Terra para liquidação de determinadas contas, mas trazia forte receio, né? E então foi acolhido por exortações de bom ânimo por Manassés, e ao mesmo tempo André Luiz é introduzido no entendimento do projeto do corpo adequado às provas. Então esse irmão, né, que acabou ali interrompendo aquela palestra de Manassés com André Luiz, né, vendo aquelas maravilhas, aqueles corpos, aqueles desenhos, né, sobre o corpo humano, ele pergunta então a Manassés: pode informar se o meu modelo está pronto? Perguntou o irmão. E aí responde Manassés: creio que poderá prová-lo amanhã. Tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. Olha só como
alguns de nós tiveram a oportunidade de planejar o seu retorno aqui na Terra. E como o planejamento ele é total para a prova, aos mínimos detalhes, no sentido de aproveitar bem a prova aqui na Terra. Como nesse amigo, né, que lhes sugeriram um pequeno defeito na perna. Vamos ver por quê? Qual o motivo? E Manassés torna, né? Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Está lá na página 156. E aí que esse irmão reencarnante chamado Silvério, ele responde sim, de forma confortado, né? Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a destinação do amor próprio excessivo. E aí a gente vê aí então que esse irmão, ele Silvério, irmão reencarnante, era um trabalhador da seara do plano superior, mas que encontrava ali a necessidade de voltar, né, para cumprir a sua prova e aí sim se tornar um completista, que nós vamos ver daqui a pouco. E perguntou então Silvério: e pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física? 70 anos no mínimo, redarguiu o meu novo companheiro contente, o Manassés, né? Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. E aí, interpelado por André Luiz, Manassés explica o que vem a ser completista. Porque André Luiz ficou ali curioso. O que é completista? E Manassés explicou. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho dos círculos mais elevados de trabalho. Então nós vimos ali, muito interessante, né, que no capítulo, né, no episódio anterior, nós vimos, né, a divisão como o Alexandre, né, ele dividiu a condição de reencarnação. Ou seja, ele dividiu em quê? Naquelas encarnações meramente evolutivas, como a maioria de nós, né, que estamos aqui, aquelas que vinham como trabalhadores, né, como nós já explicamos, às vezes pode ser um trabalhador que faz uma grande descoberta, uma pequena descoberta, né? Pode ser uma empresária, pode ser, né, que tem nas suas mãos 5.000 pessoas, pode ser um professor, uma professora, né, que oferece aí uma mudança pedagógica, né? São trabalhadores. E aqueles que são missionários. Mas a condição de missionário, para que ascendamos a condição de missionário, é preciso que nós, como trabalhadores, possamos construir uma prova, uma reencarnação como completista. E ainda, né, nós não ainda, né, espero que você, irmão, possa ser aí um completista, né, mas aquele que consegue passar pela sua prova através de uma redenção, cumprindo fielmente o seu trabalho aqui na Terra, com resignação, presteza e muito trabalho produtivo. Aí se dará o título completista e poderá voltar para prosseguir o seu trabalho, ou talvez até numa condição aqui de missionário. Olha só que interessante, não é verdade?
E aí, mais uma vez, né, André Luiz, ele interpela se Manassés reconhecia algum completista. E a Manassés respondeu que sim. Mas, porém, né, ele disse que nenhum deles deveriam ter tido uma indumentária irrepreensível. Na realidade, assim, André Luiz pergunta a Manassés, poxa, então esses completistas, eles vieram aqui, deviam ter, então, assim, o seu corpo, né, muito bonito, né, ou seja, a sua indumentária carnal de forma irrepreensível. E Manassés responde: nenhum dos que tenho visto partir, embora o mérito de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, durabilidade, equilíbrio e fortaleza do instrumento que os deveria servir. Mas solicitaram medidas tendentes que evitassem seu magnetismo pessoal. E o que é esse magnetismo pessoal? Né? Para que evitasse-lhes, assim, a apresentação física muito primorosa, ocultando a beleza física de suas almas. Está lá na página 158. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas ao serviço de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, glândulas, fibras, tecidos, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. André Luiz, lá suas impressões que ele teve lá, quando ele penetrou naquele pavilhão de planejamento das reencarnações, em especial naquele pavilhão de modelagem do corpo, né? Em seguida, se lhes apresenta uma trabalhadora de nome Anacleta, que iria retornar ao plano físico em breve na condição de mãe de 2 rapazes que retornariam na condição de paralíticos, olhem só, um outro na de débil mental e uma filha para auxiliá-la, mas também em condições de dura retificação. Ou seja, enquanto lá estavam lá, André Luiz aprendendo com, né, e se nutrindo com aquela beleza daquele planejamento, daqueles desenhos, né, vendo aqueles trabalhadores, né, do planejamento das reencarnações, se acercou deles uma irmã chamada Anacleta. E ela se viria, né, naquele momento para buscar informações sobre o seu corpo físico. Traduz o fato de, na reencarnação passada, Anacleta ter sido uma mãe com meiguice exagerada, desvirtuando todos os filhos, que caíam em grandes quedas morais, vindo, após o desencarne, a permanecerem por 40 anos nas zonas abismais das zonas inferiores. Ainda assim, não faltasse a carga da sua difícil tarefa terrena para a recapitulação como mãe e das próprias almas de seus filhos, ela, Anacleta, solicitou alterações no seu plano endócrino para que não tivesse qualquer possibilidade de queda na esfera da beleza, com que pudesse afastá-la da conquista derradeira. E ela fala então: preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Está lá na página 162.
E seguir-se-á um outro caso em que Manassés explica a André Luiz o modelo corporal de determinado amigo trabalhador, que iria retomar o plano físico com uma úlcera que o acometeria já na maturidade. E aí, Manassés mostra para André Luiz o desenho desse amigo, e que trazia os pontos escuros desde o colo descendente até a alça sigmoide. Mas, ou seja, mostrando como se planejava então a doença, né, que aquele amigo viria a ser acometido. Mas explicou a Manassés que se tratava de escura do próprio amigo. E aí Manassés explicou para ele, né, que o amigo trazia o perispírito comprometido pela ação direta do irmão que por ele sofrera assassinato. E o que aconteceu? Ele, ao passar para o plano espiritual, esse irmão, né, ele passou a irradiar ódio, né, e lentamente matou aquele que fora o seu assassino. E aí, irradiando ódio, né, foi comprometendo o perispírito desse irmão. O que aconteceu então com esse irmão que desencarnou, né, depois? Após viver em penosas provas nas regiões purgatórias, ele se arrependeu. Ele se aproximou da vítima, né, e ajudou-a. Cresceu moralmente e conquistou a oportunidade de retornar ao plano físico, mas não mais, olha só que interessante, na condição de sofredor de homicídio, mas sofredor de penosa doença regeneradora da alma, se assim conseguisse passar pela prova com resignação. Ou seja, viu-se que, primeiro, né, ele escolheu ou escolher uma nova prova, que não seria o suicídio, e essa prova foi o quê? Foi a úlcera. E aí Manassés mostrou o desenho, o modelo, né, de como era planejado, né, desde a sua reencarnação, um corpo físico, para que pudesse se eclodir o quê? Aquela doença, mas que pudesse fazer com que ele alcançasse a sua derradeira regeneração, se assim completasse a prova com resignação. Está lá nas páginas 163 a 165. E aí, nós queremos concluir esse capítulo, queridos irmãos, né? Uma fala de Manassés. A medicina será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os problemas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Que ensinamento recebeu André Luiz e nos trouxe a nós. Esse resumo maravilhoso que Manassés empresta ao mundo. Eu espero que você, irmão, entenda que, além do corpo que recebeu, o nosso papel moral na condução da nossa vida, ele é ascendente sobre as nossas condições patológicas. E como diz aqui, né, a preocupação excessiva com os problemas patológicos aumenta o quê? As enfermidades. Então precisamos ter o quê? Um equilíbrio. Além do que, as grandes emoções que nos proporcionam podem curar o corpo ou aniquilá-lo. De que forma? Aquelas emoções doentias, né? Das relações doentias, das paixões, dos vícios, ou simplesmente daquelas situações que são, como nós vimos lá na reencarnação daquele amigo de Manassés, né? Que recebeu o ódio assim, em gotas do irmão que ele assassinou. Ou seja,
nos afastemos daqueles programas que são verdadeiras gotas de quê? De situações doentias, são aqueles programas, né, televisivos, né, que não nos ensinam nada, apenas nos corrói as emoções, né? E ao mesmo tempo eles vão corroendo o que? Lentamente a nossa condição psíquica, que vai provocar, portanto, que um problema nas nossas condições físicas, ocasionando, portanto, lesões no nosso corpo perispiritual e, por conseguinte, nos trará problemas patológicos. E ao contrário disso, aquelas emoções, um bom filme, uma boa conversação, um gesto amigo, um sorriso amigo, uma palavra confortadora, tudo isso era o que? São emoções que vão construir e fortalecer o nosso organismo contra as moléstias e nos adiantar a nossa condição psíquica, a quem sabe ascendermos aí a uma condição de uma nova reencarnação como completistas. Assim, amigo, querido irmão, querida irmã, muito obrigado por estarmos aqui presentes em mais um episódio. Deus te ilumine, possa tu encontrar aí a sua direção profícua, sobretudo no domínio das suas condições morais, para que tu possas cumprir a tua prova, aceitando esse corpo maravilhoso que Deus te deu, sabendo que ele foi planejado para que tu pudesse cumprir a tua existência. Então não blasfemes o teu vaso e nem o comprometa com condições psíquicas que te afastam de uma condição sadia. Busca aí exercício, busca aí novas atividades físicas, como aquelas que te embelezarão a sua mente, traduzindo num campo psíquico e mental favorável ao exercício das suas condições físicas plenas, para que tu possas completar a tua prova com resignação e proveito. Muito obrigado. Deus te ilumine hoje e sempre nesse domingo maravilhoso, a ti e a toda a tua família. Que assim seja.